Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Abacuque, no livro de Abacuque. Eu confesso para os irmãos que essa mensagem eu vinha orando nas madrugadas e pedindo para o Senhor: Senhor, mostre, Senhor, para mim, fala comigo, onde que é para eu estudar, Jesus? E nada. E um belo de um dia aqui no culto, eu abri minha Bíblia e caiu em Abacuque, e o Senhor tocou muito forte em meu coração. E eu espero que vocês estejam com os ouvidos e o coração bem abertos para entender, não só ouvir, mas entender o que o Espírito Santo de Deus tem para falar com a igreja, amém? Abacuque número 1, em algumas Bíblias diz o peso revelado do profeta Abacuque. A minha diz advertência revelada. E a primeira queixa de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Amém? Podem assentar. Em nome de Jesus. Quando eu separei este livro e comecei a estudar, é muito engraçado porque quando nós começamos a ler o livro de Abacuque, é um livro bem pequeno, é um livro que só tem apenas 3 capítulos, por isso ele é chamado de o profeta menor. Não menor pela estatura, mas menor pelas revelações e pelas profecias dadas. A Bíblia é dividida em grandes profetas e menores profetas, né? Isaías, Jeremias são os maiores, com 60, 40 capítulos. E Abacuque com apenas 3 capítulos. O que eu achei assim bem interessante foi a maneira como Abacuque se prostra diante de Deus. Abacuque é um profeta íntimo de Deus, um profeta fiel a Deus, onde ele demonstra no primeiro capítulo a sua indignação com o mundo, a sua indignação com o povo de Judá. Judá era um povo escolhido por Deus e de repente Judá deixou de fazer as coisas que agradavam a Deus e começou a fazer as coisas que agradavam outros deuses. Amém? Trazendo para os dias atuais de hoje, é muito comum nós chegarmos e questionarmos Deus. Deus, e aí? Se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Deus, por que o Senhor permite que ocorra isso na minha vida? Por que o Senhor não tira meu filho da droga? Por que o Senhor não abre uma porta de emprego? Mas aí aonde está? Quando Deus se cala e não responde, não significa que Ele não esteja trabalhando. Quando Abacuque começa a questionar a Deus, eu vou colocar de novo em Abacuque, porque saiu aqui da minha Bíblia. E ele fala assim: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro? Até quando gritarei a ti violência e nada acontece? Quando o Senhor se calou e não respondia a Abacuque, Abacuque começou a ficar incomodado. Abacuque estava preocupado porque que Deus não respondia, porque que Deus não estava olhando por ele. Mas às vezes, irmãos, eu falo para você uma coisa: às vezes depende do nosso posicionamento com Deus, porque como eu disse antes, não é porque Deus não está revelando, não é porque Deus não está falando que Deus deixou de trabalhar. Muitas das vezes precisamos de nós nos posicionarmos na presença do Senhor.
E a palavra do Senhor diz que Abacuque, quando ele começa a perceber que o Espírito Santo de Deus não fala com ele, porque ao invés dele pegar a profecia e levar para o povo, não, ele pega a profecia e vai questionar a Deus em defesa do povo. Ele não vai brigar com Deus ou brigar com o povo para receber e para obedecer a Deus. Ele vai questionar a Deus em defesa do povo. Mas aí, quando Deus se calou e Deus não respondeu a Abacuque, o que Abacuque fez? Ele preferiu, ele se posicionou e subiu. Aleluia, Jesus. Aqui eu até escrevi porque eu sabia que eu ia esquecer essa frase. Ele subiu numa torre de vigia e se posicionou e disse: Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não me responder, eu não saio daqui. E muitas das vezes, como a Tawane mesmo disse quando ela teve a oportunidade, a palavra introdutória que a irmã Josi trouxe também para nós, muitas vezes nós, por pouquíssimas coisas, já que Deus não responde, eu não vou orar, já porque Deus não responde, eu não vou cantar, já porque Deus não responde, eu não vou louvar, já porque Deus não responde, eu não vou fazer nada. E você quer que Deus responda o quê? Precisamos nos posicionar na presença do Senhor. Quando Deus revela a Abacuque o que ele iria fazer, então pensem vocês, Judá, um povo escolhido de Deus, um povo separado, que começou a não obedecer às coisas de Deus. O Senhor, Ele permite que os caldeus, um povo rebelde, um povo que destruiu Jerusalém, um povo maldoso, um povo que não tem escrúpulos, Ele usou deste povo para castigar Judá. Quando Abacuque soube disso, aí que Abacuque ficou mais apavorado. Como assim? Como assim, Senhor, você usa do mais ímpio, de um pecador, para punir aquele que ainda é justo? Só que as coisas não acontecem do meu jeito, não acontecem do seu jeito. O profeta Abacuque, ele não tem o discernimento naquele momento de Deus, e ele não entende que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não entende que, infelizmente, não é do jeito que a gente quer, e é sim do jeito que Deus quer. Deus usa um sábio para ganhar um sábio. Deus usa um tolo para ganhar um tolo. E quantas vezes, irmãos, Deus usou aquele que você menos esperou para falar com você. Eu lembro de quando Elias, eu sempre vou falar isso, todas as vezes que eu tiver uma oportunidade para falar, quando Elias estava na UTI, e eu estava em casa sozinha, eu falei assim: Senhor, eu olhando para a parede do nada do meu quarto, porque não podia estar ninguém comigo, porque era Covid. Eu falei: e agora? O que eu faço? Eu falei: não, vem cá, Senhor. Senta aqui nessa poltrona. Senta nesta poltrona, Senhor, porque eu quero falar contigo. Eu não sabia orar, eu não sabia falar, porque para nós conversarmos com Deus eu não preciso de teologia. Para eu conversar com o Espírito Santo e pedir ajuda do Espírito Santo, eu não preciso ter dom de línguas. Eu preciso me posicionar na presença do Senhor e pedir para Deus com todo fervor e adoração, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E eu lembro que eu senti o Espírito Santo de Deus no meu quarto. E eu lembro que eu pedi: Senhor, que o Senhor possa entrar agora naquela UTI e salvar a vida do meu marido. Irmãos, não passou 10 minutos, o meu telefone tocou. Era o Elias ligando para mim de vídeo. Nada para Deus é impossível. Só precisamos nos posicionar. Somos limitados a entender os propósitos de Deus na nossa vida. Somos limitados a imaginar o propósito de Deus na nossa vida.
Mas o livro de Abacuque, ele me ensinou 3 lições. A primeira lição, de questionar a Deus, de perguntar para Deus. Não tenha medo. Deus não é aquele Deus vingador. Deus não é aquele Deus, por mais que ali, neste texto, ele tenha usado o povo dos caldeus para não vou falar vingar, mas para provar o povo de Judá. Mas porque ele é pai, e o pai corrige o filho a quem ele ama, e ele não queria perder aquele povo, e o povo, infelizmente, não estava dando a atenção necessária para o Espírito Santo de Deus. A segunda lição que eu tiro é o posicionamento que a gente precisa ter em relação às respostas de Deus na nossa vida. Às vezes, Deus fala de algumas maneiras e nós já vamos com orações prontas para Deus. Senhor, me dá aquilo, Jesus. Senhor, eu quero isso, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor vai abrir, porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de prosperidade, mas Deus também é Deus de puxar a orelha, Deus também é Deus de colocar para você para ser exortado. Não adianta nós irmos com orações prontas a Deus. Não adianta, você sabe por quê? Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. As coisas acontecem do jeito que Ele determina, do jeito que tem que ser. A partir do momento que aceitamos os propósitos de Deus na nossa vida, tudo fica mais fácil. O versículo 2 de Abacuque fala assim: quando ele sobe lá na torre de vigia, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Entendem isso, irmãos? Abacuque reclamou, Deus não respondeu, ele foi para um ponto de sentinela. Deus responde para ele assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, e se a vocês fossem contados. Quem é os caldeus? É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Quando Abacuque escuta isso, aí ele fala: Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Sim, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas para Deus, para a casa de Deus, exatamente porque não sei se hoje é meu dia, acho que hoje eu não vou fazer, acho que hoje eu não vou falar. Só que quando Deus determina e quando Deus manda, obedece, porque Ele é o Pai, e se o Pai manda, é muito melhor obedecer do que pagar o preço. Aqui, quando Deus fala de Abacuque, e Deus fala assim para Abacuque como resposta: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leiam facilmente. Ele quer dizer: desça, escreva em letras garrafais o que eu estou mandando escrever, para que o povo, mesmo aqueles que passem correndo, consiga ler o que eu estou determinando. Deus fala. Ele poderia falar assim depois que Abacuque tivesse questionado: Deus mudou. Não, Deus não mudou o que Ele já tinha determinado acontecer. A promessa de Deus iria se cumprir na vida do povo
povo de Judá. O povo de Judá iria perecer pelo povo dos caldeus, porque foi determinado por Deus. E qual é a diferença em tudo isso? E o que eu aprendo como a terceira lição? A diferença é que Abacuque soube entender, soube agradecer e soube viver o que Deus tinha prometido. Quando a gente fala, o justo viverá pela fé, porque foi a palavra que o Senhor colocou aqui, ó. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Foi isso que Jesus mandou colocar na tábua. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá em qualquer circunstância. Pode aquele te jogar pedra, pode um falar mal de você, pode você não estar sem emprego, pode você não querer fazer tal coisa, mas se você está diante da presença de Deus, e se você está debaixo da graça de Deus, você sobreviverá. Aleluia! Tem um hino que fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus em todas as circunstâncias. Aleluia, Jesus. Em Salmo 62 diz: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em... porque dele vem a minha... Esperamos o que mais, irmãos? Esperamos o que mais? Quando Marta diz para o Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É muito fácil a gente colocar a culpa em outro, colocar a culpa em Deus. Se o Senhor não fizesse, se o Senhor não abrisse, se o Senhor não deixasse, se o Senhor não olhasse. Ei! Vamos começar a parar com isso, o se, e começar a colocar o dedinho apontado para nós e nos posicionar. Da mesma torneira que sai água fria, não sai água quente. O crente não pode ser morno. O crente morno, ele é vomitado por Deus. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Se você está aqui hoje, é porque Deus separou este momento para você ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que essa palavra veio direto do Espírito Santo de Deus, porque eu estou tentando ler o meu rascunho e eu não estou enxergando o que eu escrevi. É momento de nos posicionarmos na presença do Senhor. Sorianda Lamanaçu, Sorianda Lamanaçu, Sorianda Lassi. Você não está aqui por acaso, irmãos. Este momento foi separado para você, foi separado para mim. Vamos ser Abacuques na presença do Senhor. Vamos ser Abacuque na presença do Senhor, em aceitar o que é determinado por Deus. Precisamos, aleluia, Jesus, estimar a nossa fé. Precisamos elevar a nossa fé. Precisamos acreditar naquele que nos criou, que é onipotente, onipresente, onisciente, que está aqui, que está lá, que está na tua casa, que toma conta dos seus. Aleluia. Quando eu comecei a estudar sobre Abacuque, o engraçado de tudo isso é que quando a gente começa a ler Abacuque, por mais que seja somente três capítulos, você termina, em 10 minutos você lê, você volta. Aí você termina, aí você volta. Porque cada volta que você tem, Deus te mostra coisas diferentes. Deus te mostra coisa diferente. No versículo 3 de Abacuque, deixa eu até fechar aqui, porque não estou conseguindo ler mesmo. No versículo 3 de Abacuque, fala a oração do profeta Abacuque como confissão.
Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Abacuque reconheceu que o Senhor faria o que ele disse que iria fazer. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, Ele não mudou. Faze-as conhecidas em nosso tempo. O Deus que operou no passado, operou na época de Abacuque, é o mesmo que opera em nosso meio. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Outrora, eu era do mundo, fumava, bebia, fazia tudo o que o inimigo queria. Hoje, convicta de que só existe um Deus na minha vida, na tua vida, eu estou aqui pela misericórdia dele. E eu digo que a graça do Senhor nos alcança o tempo todo. Porque se não fosse pela misericórdia dele, irmãos, coitadinho de nós. O mundo ao nosso redor pode estar um caos. E talvez as nossas dúvidas ainda muito maior que os caos que existem na nossa vida. Mas o Senhor está vivo. E Ele é capaz de transformar qualquer história. Ele é capaz de perdoar, Ele é capaz de amar, Ele é capaz de exortar, Ele é capaz de transformar. O que eu falo para os irmãos é: se posicionem na presença do Senhor. Às vezes falamos da nossa vida para tanta gente, para todo mundo, mas não falamos da nossa vida para Deus. Lu, mas Deus conhece a nossa vida. Deus me conhece antes mesmo de eu nascer. É verdade. Deus te conhece antes mesmo de você nascer. Mas Deus precisa ouvir da tua boca o que você precisa. Deus precisa ouvir da tua boca qual que é o seu posicionamento. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Eu disse que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Não adianta a gente querer se esconder de qualquer maneira. Esconder aqui debaixo, cavar um buraco. Ele vê tudo. Ele vê você lá no seu quarto sozinho. Ele lê seus pensamentos. Ele sabe o que você quer. Porque a gente só quer pedir. A gente quer pedir para Deus. A gente só quer que Deus faça. Mas chegou o momento, aliás, passou do momento de nós fazermos também. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra simples. É uma palavra que eu gostaria que os irmãos, quando tivessem a oportunidade, de chegar na sua casa e ler o livro de Abacuque. Tem muita coisa. Tem muita coisa que o Senhor quer nos ensinar. A primeira lição, vamos repetir, saber questionar a Deus, mas ser obediente. A segunda lição, orar, jejuar, se posicionar na presença do Senhor. E a terceira lição, aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque Ele sabe o melhor para nós. Nós não sabemos. Mas Deus conhece o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para todos nós. Amém? E neste momento, eu quero que os irmãos fechem os olhos só um pouquinho. Que eu gostaria que os irmãos entendessem e cantassem um corinho da harpa comigo. Mas é só um pedacinho, não precisa nem tocar, Max, se você não quiser. Não, mas se você quiser, você pode, viu, nego? Em fervente oração. Eu quero que você medita na letra deste corinho comigo. Porque quando eu estava lendo,
estudando, do nada veio esse corinho no meu coração, na minha mente. E eu estava sozinha em casa, porque o Elias está trabalhando o dia todo. E eu comecei eu mesma cantar dentro do meu quarto. E eu senti a presença de Deus dentro da minha casa. Aleluia. E eu gostaria que os irmãos entendessem a letra deste louvor. Porque muitas vezes a gente está aqui cantando, louvando todos os dias, mas a gente não presta atenção na letra. Amém? Em fervente oração tenho meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixaste no altar. Prestem atenção. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Olha agora. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a quê? A oração e aceitar seu imenso poder. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Louve ao Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor, só Ele tem poder. Aleluia. Quando tudo deixares no altar. Último. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor, só Ele pode dar. Aleluia. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando você tiver coragem, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia. Amém, aleluia. E assim eu agradeço a minha riquíssima oportunidade e as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Luciana.